Bom, o que o Budokai perguntou aqui não estava na pauta de hoje, mas o Budokai ele tem respaldo aqui no canal, tem crédito no canal, e eu fiz isso aqui agora, tá? Não sei se tá escrito certo. Então a pergunta é a seguinte: é possível um Zenkai com um Saiyajin, ferindo a si próprio? Tá certo, escrevi certo, né? Então, tipo, Uhum. o Saiyajin se autoferindo é possível, porque o Vegeta, nessa fala dele, ele colocou que isso é impossível, isso não acontece. Se ele se machucar, ele não tem Zenkai. Porém, o Budokai lembrou aqui muito bem, tem até vídeo no canal sobre isso aqui, que o Goku treinou sozinho o tempo inteiro lá na nave de gravidade. E o narrador confirmou que ele consumiu 4 sementes, uma na Sim. Terra, essa não conta, tá? E depois mais 3 sementes. Ele levou 7, tá? Ele estava com 7. Consumiu uma na Terra, ficou 6. Ele consumiu mais 3 sementes nesse caminho. Que ele comeu lá ele sofreu 3 encaies, digamos assim. E lá, e mesmo assim, treinando sozinho, ele teve 3 encaies. Foi confirmado no mangá. Que ele teve esses benditos 3 encaies. Então, o que a gente deve levar em consideração? Isso daqui ou a fala do Vegeta? Essa é a pergunta. Complicado, né? Mas eu acabei de pensar numa coisa agora que pode ser curioso, é que eu acho que a gente tem que tomar cuidado com certas coisas assim, porque eu já vi pessoas falando, usando argumentos desse tipo, e eu acho que quando você abre as coisas para esse nível do que eu vou explicar agora, as coisas ficam mais difíceis. Que a gente pode presumir que o Vegeta ele achava que não iria funcionar, porque todas as vezes que ele percebeu que ele teve um grande aumento de poder foi quando ele saiu, né, de uma batalha ali muito ferido, né, batalha com outras pessoas. Então, talvez quando ele treinasse sozinho, ele nunca se levou a tal situação, e aí ele achava ali, ele falou pro Kuririn, ó, é que ele não fala eu acho, né, ele dá a certeza, é isso que é o complicado, mas se ele tivesse falado, eu acho que se eu fizer isso eu mesmo não vai funcionar, então faça em mim, porque ele queria replicar o que ele já fez antes. E o Goku, ele fez isso nele mesmo sem consciência, né? O Goku fez ali treinando, mas ele não sabia que estava passando por um Zenkai. O problema de usar esse tipo de argumento que eu vejo algumas pessoas falarem nessa questão de o personagem falou, mas na verdade era só um achismo dele, ele estava errado. É que a gente tem que pensar, pô, quando um autor está escrevendo uma obra, e ele tem que pensar muito bem nas falas de cada personagem. Então, se ele coloca o personagem falando eu acho, e quando ele coloca o personagem afirmando algo, né, tem um peso muito grande. Então, se ele vai colocar um personagem afirmando, a gente tem que presumir que essa é a verdade que o autor está nos falando através daquele personagem. Se ele quer deixar uma dúvida no ar, ele colocaria o personagem falando: eu acho, eu acredito, eu não tenho certeza, mas eu acho que é assim, né? E como o Vegeta ele afirmou, eu acho, né? Aí eu tenho que falar eu acho porque a gente não tem confirmação, mas na minha opinião foi um esquecimento do Toriyama, porque entre aquela cena lá do Goku na nave e esse momento, né? Eu não conferi agora. Se eu tivesse lembrado disso, eu teria conferido certinho os capítulos para fazer o cálculo do tempo, mas não sei se foi tipo O quase um ano de capítulo, serialização. capítulos que é citado esse negócio aí do Senkai do Goku é capítulo 271. Vê 271? 271. Deixa eu ver, 271 foi no dia 17 de abril de 1990. O coisa, né? Você tá falando do Vegeta ou tá falando Não, o capítulo do Goku, do quando o Goku? Ah, narrador ok. fala que o Goku sofreu o Zenkai, Ah, é sim. 271 o capítulo. Então, no mangá, capítulo 271, 17 de abril de 1990. Agora esse do Vegeta. Você sabe dizer o capítulo? Ih, rapaz, agora tu. É, deixa eu ver aqui, eu acho que eu consigo achar rapidão, que daí a gente faz um cálculo aqui preciso. Ah. Deixa Enquanto tu vai eu procurando aí, ver. deixa eu ler esse superchat aqui do Luan Albritton. Luan Albritton, que é membro aqui do canal já há muito tempo já. Ele mandou 2 superchat. Brigadão, Luan. Vegeta e Goku igual os Zenkais mais roubados dessa saga. Com certeza, né, cara? Aqui ele teve que acelerar esse processo de poder aí de uma forma mais rápida possível para poder eles conseguirem competir com o Freeza, que também é roubado pra cacete. Né? Pois é. Ó, eu achei aqui, ó. Então, lembrando, o 271 é 17 de abril de 1990 e o 303 é 4 de dezembro de 1990. Né? Então, são muitos meses, né? De abril até dezembro, dá para os caras esquecer fácil o que ele Esquecer, fez, né? É, esquecer. Bem ele lembrado. esqueceu. E chat agora, o que o chat tá achando? Depois eu falo da minha opinião aqui. Tô com a língua coçando, como sempre. Júlio Rosa, porra, cara, e o roteiro dessa saga toda é uma obra-prima, né? Sabe usar muito bem todos os personagens, aliança inesperada com Vegeta, as formas do Freeza, cinema demais. Puta que pariu. Tem que falar rápido, senão a Sim. live cai. O Brabo próximo aí. demais.
O tal do Confuso Sobrinho. Mas a pergunta é, se feria até que ponto? Até a beira da morte, cara. É, O Zenkai só acontece quando o Saiyajin tá agonizando. Então essa é a pergunta. O mesmo ponto que o cara precisa para sofrer Zenkai. Qual é esse ponto? Está à beira da morte. Se o cara se autoferir até a ficar agonizando, ele sofre Zenkai? Essa é a pergunta. Próximo. pois é. Vida sem medos. Acho que faz sentido porque o Goku criou uma situação de perigo extrema, o que é diferente de simplesmente se ferir. Mas, pô, será que o corpo reconhece? A minha pergunta é: É, será que o bom, corpo reconhece isso? O corpo do Saiyajin não é um robô, galera. O corpo do Saiyajin é orgânico. Então, tipo, sentir vontade de comer é sentir vontade de comer. Sentir vontade de ir no banheiro é sentir vontade de ir no banheiro. E o corpo do Saiyajin tem essa necessidade. Toda vez que ele está muito machucado, agonizando, e ele se recupera, ele reconhece que preciso ficar mais forte. É eu acho simplesmente que isso. a gente pode até pensar que, tipo, ele passa por uma espécie de mutação, renovando muito as células, porque a pessoa ali Isso, chegou num ponto de quase morte e aí teve uma grande recuperação, né? Ainda mais a gente pensar na semente dos deuses, que é um negócio imediato, né? isso aí. O do Dendê também é rápido, mas é um pouquinho mais lento, e o lá no negócio do Freeza, na câmara lá de recuperação, é mais lento. Mas então o que o Goku fez é isso que é absurdo, né? Ele tava ali realmente prestes a morrer, sem energia, tudo acabado, ele comia a semente, voltava, né? Então tinha essa mutação muito rápida nas células e o Goku ficava mais forte, né? E ele nem percebia, né? Tanto que é legal isso, que ele vai perceber depois, quando ele termina o treinamento, né? Aí ele abaixa toda a gravidade e ele percebe o quão forte ele se tornou, né? Ele foi ter esse entendimento depois, né? Porque ele tava fazendo o processo tudo muito rápido, né? É, Então eu Thierry. acho, só para bater o martelo, eu acho que é esquecimento do Toriyama e eu acho que é plausível, porque, de novo, né, de abril até dezembro ali, uns 8 meses, pô, muita gente não lembra, o que eu tava fazendo 8 meses atrás mesmo, né? Pô, é muito tempo, Não lembra, é, cara? é E, complicado. assim, vai botar mais uma aí? Subiu um pouquinho, tá aqui em cima aqui, isso aqui. Júlio Rosa, na minha opinião, é possível sim, mas depende do dano. Teria que ser algo que deixe a beira da morte e se recuperando logo em seguida. Porque pensa, como ele cortaria seu próprio pescoço? Não dá, né? Até morreria também. Se corta o pescoço, É, morre. Na hora. Mas, enfim, dando minha opinião sobre esse assunto aqui, o Budokai foi bem preciso na análise dele, cara, é possível sim. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: o corpo do Saiyajin, ele tem a necessidade de ficar mais forte toda vez que está à beira da morte, e ponto. Não importa como isso aconteça. Se ele tiver à beira da morte, ele se recuperar, ele vai ficar mais forte. Ah, mas galera, não, isso não existe. Goku lançou um Kamehameha na gravidade lá contra ele mesmo. Ele tá se ferindo, galera. Ah, mas tá simulando uma batalha. Não tá, pô. Ele tá lançando um Kamehameha contra ele mesmo, pô. É a mesma coisa que dar um soco na minha barriga. Literalmente isso. Se o Vegeta lança um poderzão, aquele que o Kuririn soltou, nele mesmo, é a mesma coisa que o Goku fez. é, Ou se vocês quisessem o Vegeta jogando o poder e voltando para ele de novo, ele ia conseguir fazer isso. E pum. O que ele quis dizer ali, o que o Akira quis dizer ali, é que isso não é possível. Mas aí que tá. O que deve ser levado em consideração? Uma fala ou um ato na prática, um fato na prática. E é isso que eu sempre falo aqui no canal. Quando você vê o Freeza falando lá na frente, eu vou trazer isso aqui porque é uma coisa mais recente, que nunca lutou com um guerreiro mais poderoso que o Capitão Ginyu, porra, é uma fala, beleza. Mas quando você vê guerreiros que veio antes do Goku se mostrando muito mais poderoso que o próprio Capitão Ginyu, é o quê? É a prática. E quando você junta isso ao fato do Freeza confessar que ele multiplica o seu poder toda vez que se transforma, também é um fato. E isso realmente acontece. Quando ele multiplica, ele fica, por exemplo, contra o Piccolo. Ele estava lutando com o Piccolo, ele usou outra informação para ir para a terceira forma. O que aconteceu? Ele começou a macetar o Piccolo. Depois disso, automaticamente se transformou e macetou. Então, eu acho que a gente deve levar em consideração os fatos na prática. Até mesmo a obra original, às vezes, acaba nos enganando em falas. Então, tipo, a gente tem que analisar uma fala como o contexto da fala. Peraí, deixa eu ver aqui o contexto. Tá batendo com o contexto? Beleza. Não tá batendo? Então você vai. Mesma coisa. Vi vídeo agora há pouco tempo. Se o Goku Super Saiyajin 3 venceria o Fat Bull quando estava na Terra, por um dia na Terra. E nem o Kid Buu também. Eu coloquei que não.
o pessoal chiou: "Não, ele falou que venceria", galera, ele fala uma coisa. "Ah, ele falou que não venceu por causa do Goten e Trunks por causa da geração", galera, ele falou, mas ele tentou e não conseguiu. O tempo acabou, entende? Ele não conseguiu chegar ao 100%. As condições não permitiu isso. Então eu acho que o Goku achou que conseguiria chegar nesse limite máximo do Super Saiyajin 3 igual quando estava morto no outro mundo. Só que ele não tinha essas condições quando lutou com o Fett e quando lutou com o Kid, entende? Então por isso que ele não conseguiria. Não é uma fala que vai ser levada a sério acima dos fatos e na prática, como eu falei aqui agora. Agora sim, essa cena aqui do Vegeta, como o Budokai falou, o Akira se esqueceu e só falou aquilo ali porque ele queria que alguém ferisse o Vegeta, que o Vegeta não se autoferisse, para não ficar um negócio meio que forçado. Então acho que foi basicamente isso aí. Ele não teve aquela análise, igual eu falei, quando o Akira fala alguma coisa, a gente tem que primeiro analisar. É por isso que eu falo, no próprio mangá ele comete alguns errozinhos de diálogo, de fala, que acaba tipo que contradizendo o que ele fez lá atrás na prática.